O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Disse Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, falar desse Evangelho é fazer a aceitação, aceitar é também proferir a nossa fé. A fé não somente em Jesus, mas na sua palavra. Porque uma coisa é dizer que crê em Jesus, outra coisa é crer naquilo também que ele disse, que ele falou, que ele ensinou. Porque São Tiago, na sua carta, diz assim: tu acreditas que há um só Deus? Aí as pessoas respondem sim. Aí ele diz: tu fazes bem, porque até os demônios acreditam e estremecem de medo. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizerem, quando você diz assim: olha, tu crê em Deus? A pessoa diz: creio, eu creio muito em Deus. Tu ama Jesus? Eu amo demais Jesus. Tu ama Deus? Amo Deus. Só que Jesus disse assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E esse guardar não é colocar numa gaveta e deixar lá, ou pegar a Bíblia e colocar em cima da estante e deixar lá. Esse guardar é deixar cair no nosso coração. Uma coisa é a gente ter a palavra na cabeça, outra coisa é ter no coração. Porque quando eu tenho uma palavra na cabeça, eu saio falando inúmeros versículos conhecido, eu falo muitos e muitos versículos, e porque eu falo muitos versículos, as pessoas dizem: esse irmão conhece da Bíblia, esse irmão conhece a palavra de Deus. E muitas vezes a gente se deixa levar por esse pensamento de que conhecer a palavra de Deus é saber versículos decorados, quando na verdade saber a palavra de Deus ou guardar a palavra de Deus é cumprir os mandamentos.
é cumprir aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus ensinou. E aqui nesse evangelho de hoje é revelado perante os nossos ouvidos aquilo que é a missão de Pedro dentro da Igreja Católica. Muita gente diz que Pedro não foi papa coisa nenhuma. Muita gente diz que Pedro não é a pedra na qual Cristo fundou a igreja coisa nenhuma. Mas se você pegar o Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 42, quando Filipe e Natanael encontraram o Senhor, depois André, o irmão de Pedro, de Simão, que antes não era nem Pedro, era Simão, quando André, irmão de Simão, encontrou Jesus, ele pegou Pedro, ele pegou Simão, né? Eu repito Pedro porque a gente tem o hábito tanto de chamar Pedro, mas no início não era Pedro, era Simão. Ele pegou Simão e disse a Simão que encontraram o Senhor e levaram Simão até Pedro, até Jesus. E quando Jesus vê Simão, você pode pegar a sua Bíblia e olhar aí, capítulo 1 de São João, versículo 42, diz assim: Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro, fitou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João ou filho de Jonas, dependendo da tradução bíblica. Tu és Simão, filho de João. A partir de agora chamar-te-ás Kéfas, que quer dizer pedra. Aí tem gente que diz: não, Pedro não é pedra. Pedro não é a pedra na qual Cristo fundou a igreja. Meus irmãos, quando Deus muda o nome de alguém na Bíblia, o nome que é dado àquela pessoa, quando ele muda o nome, é referente à sua missão, a missão que ele vai cumprir. Quando Deus chamou Abrão, não era Abraão, era Abrão, esposo de Sarai. E quando ele chama, ele diz: agora tu chamar-te-ás Abraão, e tua esposa será chamada Sara. Abraão por quê? Porque Abraão significa pai de muitos povos, pai de muitas nações. E o nome Abraão significa a missão que foi dada a Abraão, de povoar, podemos assim dizer, a terra pela fé. Abraão é o pai da fé, e por isso foi mudado o nome dele de Abrão para Abraão. Jacó, né, que é neto de Abraão, também teve o seu nome mudado. Lá no livro se eu não estou enganado, é o livro do Gênesis mesmo, né? É o livro do Gênesis, eu não lembro agora o capítulo. Diz que Jacó lutou com um anjo. Já ouviram falar? Tem até uma música, né? Já na alva luz pro dia raiar. Tinha uma cena, Jacó lutando com um anjo. E quando Jacó lutou com aquele anjo, o anjo feriu Jacó na coxa, porque Jacó não queria deixá-lo partir, e disse: eu só te deixo sair daqui quando tu me abençoares. E a partir dali, o nome de Jacó deixou de ser Jacó, e Jacó passou a ser chamado de Ismael, ou Israel, né? No caso, Israel, porque de Jacó vieram os 12 filhos que formaram a tribo de Israel. Então Jacó foi chamado de Israel, porque dele iria nascer as 12 tribos que ia formar o povo, que era filho, que era descendente de Abraão. E assim, meus irmãos, na Bíblia, cada nome que Deus troca é referente à missão daquela pessoa. E quando Jesus disse a Pedro: tu és Simão, a partir de agora chamar-te-ás Kéfas, que quer dizer pedra. Por que isso? Porque lá no capítulo 16 de Mateus, Jesus diz assim a Pedro: olha, o que é que o povo diz a respeito de mim? Aí ele diz: Senhor, alguns dizem que tu és Elias, Jeremias, um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus diz: e vocês, apontando para os apóstolos, e vocês,
Aí a palavra diz lá que Pedro tomou a frente e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diz: por isso, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Sobre ti eu edificarei a minha igreja. Tu és pedra. Veja, ele diz a Jesus: tu és o Filho do Deus vivo. Depois Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a pedra da edificação da igreja, não é, no caso, como eles dizem, é Jesus, porque Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Não, a pedra de fundamento é Pedro. Não Pedro, aquele Pedro que negou Jesus. Não Pedro, aquele Pedro que queria tirar Jesus da sua missão, e Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Não é esse Pedro sem a assistência do Espírito Santo. Não é esse Pedro que não é conduzido pelo Espírito Santo, mas pelo Espírito de Satanás, a ponto de dizer: Jesus, afasta de mim, Satanás. Não é esse Pedro, mas é um Pedro cheio do Espírito Santo, que reconhece que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E ele diz: e sobre ti eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aí tem gente que diz: não, mas Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Só que se você ler lá, você vai ver que ele é a pedra angular. A pedra angular. Sabe qual é a pedra angular? Quando você chegar na Matriz, que é uma igreja, um templo que foi construído mais antigo, e a estrutura, a arquitetura é bem próxima daquilo que é as arquiteturas no templo de Jesus. Quando ele diz a pedra angular, que é Cristo, olhe lá na Matriz, naquela parte do altar, você vai ver que tem um arco assim de pedra, ó, e lá em cima, onde o arco se encontra, tem uma pedra. Aquela pedra lá em cima é chamada de pedra angular, a pedra do ângulo, porque aquela pedra ali é que faz a junção do ângulo para que ele não caia, para que segure toda a estrutura do templo. Aí alguém pode dizer: não, mas Jesus também é chamado de pedra de esquina, como diz o profeta Zacarias. O que é a pedra de esquina no templo de Jesus? No tempo em que Jesus, ou no tempo dos profetas, quando se falava de pedra de esquina, era o seguinte: para se fazer uma construção, procurava um terreno onde era bem sólido. Naquele terreno se cavava até encontrar a rocha. Essa rocha de fundamento é Pedro, a qual Jesus disse: sobre ti eu edificarei a minha igreja. Quando se acha essa pedra, aí se coloca uma pedra chamada pedra de esquina. E essa pedra de esquina é Jesus, que é colocada na esquina da obra. E dali se puxa o cordão para um lado e para o outro, para que toda a estrutura do edifício, do templo, seja alinhada. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas seja alinhada. Então a pedra de fundamento é Pedro. Pedro assistido pelo Espírito Santo. Não é Pedro que foi conduzido por Satanás. E por isso Jesus disse: afasta de mim, Satanás. Mas é Pedro revestido e conduzido pelo Espírito Santo. É a pedra de fundamento. Jesus é a pedra de esquina que dá o direcionamento para a construção do edifício. E também é chamado de pedra angular, aquela pedra que segura o ângulo na qual vai ficar toda a estrutura da cobertura. E ali o edifício se mantém de pé, graças à pedra de fundamento, a pedra de esquina que conduz a obra para que fique alinhada, e a pedra angular que segura toda a estrutura. Então esse Pedro aqui é a pedra de fundamento, sim. Ninguém venha dizer o contrário, não é.
E tanto é que você vai ver o tempo todo Pedro sendo o primeiro a tomar a posição na igreja. A gente vai vivenciar Pentecostes. Se você ler lá em Pentecostes, no capítulo 1, lá no versículo, se eu não me engano, é 42, vai dizer que o povo começou a dizer que os apóstolos estavam embriagados, porque começaram a falar em línguas. A Bíblia deixa muito claro lá que se levantou quem? Pedro. Pedro fica de pé e dá o discurso, dizendo: não, homens, esses homens não estão embriagados, mas pelo contrário, está acontecendo a profecia de Joel, que foi dita: eis que eu derramarei sobre toda a carne o meu espírito, e os velhos terão visões, os jovens sonharão, e os vossos filhos e filhas profetizarão. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos está tendo uma discussão, porque quando o judeu se convertia para o cristianismo, quando um pagão se convertia para o cristianismo, os judeus diziam: tem que fazer a circuncisão. Aí ficou aquela discussão: precisa um cristão recém-convertido que não era judeu ser circuncidado? Aí ficou aquela briga. Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Pedro vai e fica de pé e coloca um fim naquela discussão. Tem um momento que Jesus, lá em Lucas capítulo, se eu não estou enganado, é o capítulo 32, não, capítulo 11, a partir do versículo 32, se eu não estou enganado, tem um momento que Jesus diz assim, os apóstolos estavam todos assim, Jesus diz assim: Simão, Simão, Satanás me impediu para vos peneirar, ou seja, os apóstolos, para vos peneirar como peneiram trigo, ou seja, para levar eles à prova. Aí Jesus diz: mas eu orei por ti. Satanás pediu para peneirar todos os apóstolos, ou seja, sarandear, passar a prova, para ver se eles não iam negar Jesus. Aí Jesus disse: ele pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, Simão. Aí ele diz: para que a tua fé não se desfaleça, não morra. Aí ele diz: e quando te converteres, confirma os teus irmãos. E quando é que Pedro se converte e confirma os irmãos? Depois da ressurreição de Jesus. Está aqui, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama pela terceira vez? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Leia João capítulo 10. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Se Jesus é o bom, o verdadeiro, o único pastor, então ele tem toda a autoridade do mundo. Porque lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 diz: eis que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso ide e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos. Quem tem essa autoridade? Jesus. E se Jesus tem essa autoridade, ele pode dizer a Pedro: eis que eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Eis que eu te digo, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, porque Jesus tem a autoridade. E lá em Mateus 16, quando Jesus dá a Pedro as chaves, leia lá em Isaías capítulo 21, Jesus está pegando a profecia de Isaías e está concretizando ela em Pedro. Lá em Isaías 21 diz que, eu não lembro o nome do rei agora, mas diz que um rei tinha chamava-se coperomo, um auxiliador do rei, que tomava conta da casa do rei quando o rei ia para as batalhas. Aí ele diz que esse homem que estava lá tomando conta da casa, ele tinha as chaves da casa do rei, só que ele não estava cumprindo com o papel dele. Aí o profeta Isaías diz que ele fala lá que eu vou tirar a chave de tuas mãos. Aí ele diz que vai dar a outra pessoa, que eu também não lembro o nome agora, mas leia Isaías capítulo 21 e você vai entender o que eu estou dizendo.
Aí ele tira a chave daquele homem e dá a chave a outro. E ele diz: a partir de agora, ele será para Israel como um pai. E Israel será para ele como um filho. A palavra papa significa pai. Quando Jesus diz a Pedro: eis que eu te dou as chaves, o rei pegou as suas chaves, a chave do reino dos céus, e deu a Pedro, e disse: a partir de agora, o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares da terra será desligado nos céus. E algumas pessoas vêm dizer que Pedro não é a pedra, meus irmãos. Algumas pessoas vêm dizer que Pedro não é papa, não foi o primeiro papa. Ou é falta de conhecimento, ou é falta de amor a Jesus, ou é falta, com todo respeito, de honestidade. Porque é impossível você ler os evangelhos, você ler os profetas, você ler toda a Bíblia e não compreender que só existe uma igreja, que só existe um cabeça na igreja, que é Jesus, cabeça invisível. Mas quando ele subiu para os céus, ele deixou o bom pastor. Quando subiu aos céus, ele deixou um pastor para tomar conta das suas ovelhas. E isso não se pode negar de jeito nenhum. Por isso, eu digo sempre à minha esposa em casa: eu amo ser católico, eu amo fazer parte da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.